Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje eu vim falar com vocês sobre um filme chamado Corra. E ele é um filme de terror, ele tem uma pegada bastante cômica, ele é um filme muito interessante e ele tem algumas coisas bem legais que eu vou explicar pra vocês, vou contar um pouco mais sobre o final do filme e, lógico, vou falar um pouco sobre o que eu achei do filme. Esse vídeo, ele vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu esse filme e você não quer tomar spoilers, eu sugiro que vocês parem de assistir e voltem depois de ter assistido. E se vocês não são inscritos no canal, já se inscreve pra receber todas as notificações, ativa o sininho, faz tudo de legal assim pra você me ter assim, ter meus vídeos sempre pertinho de vocês. E também já deem like, já compartilhem o vídeo com os amigos de vocês e vem comigo que eu vou falar um pouco mais sobre Corra. Corra é um filme de 2017, ele é dirigido pelo Jordan Peele. É o primeiro filme desse diretor e eu acho que, cara, pra um primeiro filme, que filme sensacional. O filme é realmente muito bom, eu acho que é um dos melhores filmes que eu vi esse ano e com certeza é um dos melhores filmes de terror que eu já vi na minha vida, apesar de ele não ser exatamente aquele terror que te dá pesadelos. Ele é um filme de terror bastante psicológico, mas ele também é bastante profundo, muito inteligente, tem algumas sacadas muito sensacionais e no topo de tudo isso ele ainda tem uma crítica social, cara, maravilhosa, porque ele é um filme de terror que fala sobre racismo. Ele estreou nos Estados Unidos, já vai fazer um certo tempo, e ele demorou bastante pra chegar aqui no Brasil. Vale, assim, muito a pena você assistir esse filme no cinema, porque, meu Deus, é muito bom, é muito bom. Ele é bom desde os planos, da fotografia, dos personagens, do roteiro, da trilha sonora, dessa coisa cômica que não chega a ser engraçado, é uma risada meio nervosa que você dá. Ele tem um humor bastante específico e que funciona muito bem pra esse filme, porque é um humor e é uma risada que não te tira do clima do filme, e eu acho que isso é mega importante. Então, primeiro, vamos falar um pouco sobre a crítica social que esse filme faz. Como eu falei, ele é um filme que aborda bastante o racismo, e ele fala bastante sobre essa coisa do racismo velado que existe, principalmente lá nos Estados Unidos, porque meio que depois que eles elegeram o presidente Obama, né, um presidente negro, eles falaram: não é bem assim que funciona, né? E ele fala bastante também sobre os racismos do dia a dia, sabe? Sobre aqueles comentários que a gente faz ou que as pessoas fazem e que na maior parte das vezes talvez elas nem percebam que elas estão sendo racistas, mas é mega racista, sabe? Estereótipos de uma certa raça, seja negros ou japoneses, por exemplo, que as pessoas falam, as pessoas estão acostumadas a ouvir e as pessoas meio que se baseiam nisso pra generalizar todas as pessoas. O filme, ele aborda isso de uma forma bastante divertida e bastante interessante e ainda joga aí toda uma estética, né, toda uma coisa de filme de terror que só dá, assim, o toque final no filme e realmente é muito bom. E agora eu vou contar um pouco pra vocês sobre aquelas pequenas coisas que talvez você não tenha entendido ou percebido. Então tudo começa com o avô da Rose depois que ele perde pro Jesse Owens nas Olimpíadas de Berlim. O Jesse Owens, ele é negro e o avô da Rose era branco e ele acredita que ele só perdeu pro Jesse Owens exatamente pelo fato dele ser negro, porque os negros, eles têm capacidades físicas maiores do que as dos brancos. Então, basicamente é isso que ele entende da vitória do Jesse Owens, e não simplesmente que o Jesse era um corredor melhor do que ele. Então a gente já vê aí bem onde começa o racismo dessa família, e a questão é que o avô da Rose, o sonho dele era poder adquirir essa capacidade. E é aí que ele inventa essa coisa deles meio que fazerem uma lobotomia para que eles possam ter as partes boas de um negro e as partes boas de um branco. E o que eles dizem é que as partes boas dos negros seriam as coisas físicas e dos brancos seria o cérebro. Vocês entendem aí o racismo do negócio, né? E daí ele tem a ajuda do seu filho e da sua nora, né? O seu filho, como ele é um neurocirurgião, ele faz toda essa parte da cirurgia de realmente tirar o cérebro e botar um outro cérebro. E ela faz a parte da hipnose pra ela conseguir isolar a personalidade da pessoa e conseguir afundar essa pessoa nesse sunken place, que é o lugar onde as mentes acabam ficando presas, né? As mentes das pessoas que estão sendo lobotomizadas. E a Rose e o irmão dela são os responsáveis para atrair para essa armadilha onde eles vão acabar perdendo o controle do seu próprio corpo. Então, uma das coisas que a gente descobre no final do filme é que o Walter e a Georgina, que são os dois empregados da casa, né? O Walter é meio que o caseiro e a Georgina que limpa, cozinha, enfim, faz todos esses tipos de coisa. Na verdade, eles são os avós da Rose.
Uma das últimas cenas que a Rose tá perseguindo o Chris no final do filme, ela fala: vovô e vovó, né, grandpa, grandma, peguem ele. E aí a Georgina e o Walter começam a perseguir o Chris. E aí a gente entende que eles são os avós dentro desse corpo novo de negro que a lobotomia já foi feita neles. E aí isso nos faz pensar em diversos comportamentos que os dois tiveram durante o filme. Por exemplo, a Georgina, ela tava o tempo inteiro se olhando no espelho, se arrumando o cabelo. Ela era uma pessoa bem estranha e ao mesmo tempo bastante narcisista. A gente entende que é porque a avó dela provavelmente já tinha envelhecido bastante e a gente sabe que para as mulheres essa coisa de envelhecer é quase, né, uma maldição, assim. Então ela ter um corpo jovem novamente, ela ter um corpo que ela gosta de se olhar no espelho, era uma coisa bastante importante e por isso ela ficava se olhando tanto no espelho. E além disso, ela também é a pessoa que fica responsável por limpar a casa, por fazer comida, por deixar a casa sempre arrumada, já que era a casa dela. Então ela queria que tudo tivesse perfeito o tempo inteiro. E ainda por cima, quando o pai da Rose tava fazendo o tour com o Chris pela casa deles, ele chega na cozinha e fala: e aqui na cozinha a gente reformou, mas a gente quis deixar um pedaço da minha mãe aqui. E aí tá lá a Georgina paradinha assim, olhando pra ele, sorrindo com aquele jeito bem um pouco creepy assim. E aí você entende que o pedaço da mãe é literalmente um pedaço, tipo, o cérebro, fisicamente um pedaço. Já o Walter, ele é o avô da Rose e é por isso que ele aparece correndo naquela cena mega bizarra, porque ele é uma pessoa bastante interessada em correr, ele quer aproveitar esse corpo novo com esse físico apropriado para corridas que ele agora tem. Então a gente consegue ver aí as personalidades dos dois. É óbvio que eles provavelmente estavam só interpretando um papel de empregados da casa enquanto o Chris estava lá, pro Chris não desconfiar de nada, né? E além disso, o pai da Rose também comenta com o Chris que o Walter e a Georgina foram contratados porque eles queriam alguém para cuidar dos pais dele. E depois que eles morreram, eles não foram capazes de deixar eles partirem. Leva a entender que ele não quis deixar os empregados partirem, mas na verdade eles não deixaram realmente os pais porque eles botaram o cérebro deles num corpo novo. E aí a gente parte para a próxima parte da história, que é o bingo. Chris, ele é atraído ali pela Rose, tem uma festa de família, teoricamente. No meio da festa eles fazem um bingo, que é bem estranho, porque o bingo, ele tem uma foto do Chris e as pessoas, todas elas fazem jogos completos, é uma coisa, tipo, o bingo não é assim, sabe? É meio estranho. E aí depois eu fui entender que na verdade era um leilão pelo corpo do Chris. Tudo começou na família da Rose, mas meio que se expandiu pra cidade inteira. Então eles vão ali no leilão do Chris pra ver quem é que vai ficar com o corpo dele. E aí a gente também lembra de quando o Chris estava sendo apresentado pras pessoas, como as pessoas se interessavam pelas características físicas dele. E além disso, a gente vê que na festa as pessoas, elas estão bastante meio que bem vestidas de terno, roupas chiques e bastante preto. Eles estão ali para um funeral, que é o funeral do Chris. E aí a gente tem a parte final, onde o Walter pega a arma e atira na Rose e depois se mata. Tudo isso porque o Chris botou o flash do celular na cara dele e ele momentaneamente voltou a ter a sua consciência da pessoa que era o Walter de verdade e não mais o avô da Rose. Porque é isso que o flash faz. Enquanto a hipnose está funcionando, o flash é o que faz eles acordarem e meio que voltarem a ter uma consciência momentânea. Mas também o Walter sabia que ele não tinha mais como voltar a ser ele mesmo, ele só tinha um pedaço do cérebro. E é por isso que ele acaba se matando, porque ele prefere morrer do que continuar vivendo essa vida tendo que dividir o corpo com um cara completamente insano. E aí eu acho que o último plot twist do filme, que foi a coisa que fez as pessoas no cinema aplaudirem, ficarem muito felizes, torcerem, é que a gente tem ali a cena final, o Chris, ele tá sufocando a Rose, a gente ouve, né, as sirenes da polícia e a gente vê ali as corzinhas da polícia se aproximando e nessa hora a gente fala: fudeu. A gente fala fudeu porque a gente acredita que aquele policial que tá chegando ali, ele vai olhar aquela cena com todos os brancos mortos e um negro vivo e ele obviamente vai acreditar que, na verdade, o Chris, ele matou todo mundo. Não vai conseguir entender que a família era louca ou sei lá. A gente sabe que o racismo, ele vai se apresentar mais uma vez, porque no começo do filme a gente tem aquela cena meio racista com o policial e a gente acha que é isso que vai acontecer. Mas nesse momento, desce do carro o melhor amigo do Chris, que foi lá pra resgatar ele e aí... Meu Deus, o cinema, cara, o cinema foi a loucura, todo mundo aplaude, é muito bom essa cena, porque ele pega todos os estereótipos e clichês de filmes de terror e ele quebra. E é uma coisa sensacional, sério, é incrível essa cena, ela fecha o filme com chave de ouro, até porque o melhor amigo do Chris é um personagem maravilhoso, todas as cenas que ele tem são muito boas. Então, cara, o filme tem várias mensagens escondidas, várias sutilezas que
quanto mais você assiste, mais você vai começar a perceber esses easter eggs, né, que o diretor escondeu. E o próprio diretor já chegou a fazer uma entrevista falando que ele quer continuar fazendo seus próximos filmes meio que no universo desse mesmo filme, assim, pra continuar podendo inserir essas referências, esses easter eggs e tal. Então Corra é um filme de terror sensacional, é imperdível. Comentem aqui embaixo coisas que eu não comentei, coisas que eu não falei, enfim, que vocês perceberam sobre o filme. Vamos conversar um pouco sobre o filme, acho que vai ser mega legal. Como eu falei, compartilhem com seus amigos, mostrem pra todo mundo, vão assistir o filme que vale mega a pena. E eu acho que é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!